Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pronto, aí. Essa semana eu vou ajudar vocês a responder as atividades de língua portuguesa para finalizar o módulo de língua portuguesa da 91, página 91 a 94. Eu vou responder a página 91, 92 e 93, certo? Vocês vão ficar somente com a página 94. Entretanto, vocês vão responder a atividade de literatura, que eu vou dizer depois da qual página até qual página. Veja bem, essas duas aulas dessa semana servirá unicamente para terminar língua portuguesa e responder literatura. Na próxima segunda, que vai ser o nosso último encontro, será unicamente literatura para que a gente possa finalizar as nossas atividades, certo? Aí vocês vão ter até quarta-feira, dia 16, para mandar para mim fotos de todo o material respondido, né? Selecionar. E, consequentemente, vocês ficarem com a nota máxima, aquele acordo que eu fiz com vocês na aula passada, que é responder o módulo e ganhar 10, não precisar fazer a avaliação última. Perfeito? Então, eu solicito que vocês... professor... só um detalhe. Professor... Lembrei que eu não tenho todas as atividades respondidas. Uma atividade ou outra, professor, eu estou em falta aqui. E eu não sei responder essa atividade. Tá difícil. O que é que eu faço, professor? Simples, entre em contato comigo, manda mensagem, liga, posta na plataforma que eu vejo e a gente lhe ajuda a responder essa questão e, consequentemente, ajudando a vocês a responder a questão, vocês respondem e deixam seu material perfeito e respondido, beleza? Então, só lembrando, quem não tiver com todas as atividades feitas, por favor, façam, que quarta, dia 16, é o último envio, certo? Para que vocês possam fazer e tirar 10. Quem não tiver com as atividades respondidas, é só entrar em contato comigo que a gente ajuda a responder e, consequentemente, iremos indagar o seu 10. Ok, pessoal? Beleza? Página 91, o leão e a raposa. Um leão envelhecido, não podendo mais procurar alimento por sua própria conta, julgou que devia arranjar um jeito de fazer isso. E então foi a uma caverna, deitou-se e fingiu de doente. Dessa forma, quando recebia a visita de outros animais, ele os pegava e os comia. Depois que muitas feras já tinham morrido, uma raposa, ciente da armadilha, parou a certa distância na caverna e perguntou ao leão como ele estava. Como ele respondesse mal, e lhe perguntasse por que não entrava, disse a raposa. Por que não entrava? Disse a raposa. Ora, eu entraria, se não visse marcas de muitos entrando, mas de ninguém saindo. Questão 37. Mackenzie. Considere as seguintes afirmações. O texto é uma fábula? Sim, perfeitamente, né? Pois a partir de uma pequena história envolvendo animais, há uma lição a ser tirada dos fatos relatados, sem sombra de dúvida. Isso aqui, basicamente, esse item resume qual é a característica do gênero fábula, né? Fábulas são animais que são os principais personagens e que lá tem como centro uma moral da história, né? Um aprendizado que a gente possa tirar para conosco. 2. No texto há a representação de estereótipos do comportamento dos homens, das características do comportamento humano. O leão representando a velhice e o poder e a raposa representando a esperteza. Sem sombra de dúvida, né? A número 2 traz consigo uma interpretação textual muito bem inerente sobre o pequeno texto Leão e a Raposa. Um pequeno e muito bem reproduzido pelo escritor do século 6 a.C., Êxodo, que ainda hoje é muito vivo esse texto dele. Imagine, né? O cara era top. E 3, o texto apresenta na breve narrativa um conflito que evidencia uma posição de interesses, levando a história para a sua conclusão. Perfeito. Aí você vai dizer assim, professor, e é um texto unicamente narrativo? Não propriamente, né? Não propriamente. Ele predomina as características narrativas, né? Então, dessa forma, todas as alternativas estão corretas. Letra D, tá bom? Questão 38 da Mackenzie. Assinala a alternativa que melhor expressa a moral depreendida pela leitura dos textos. Os homens sensatos, tendo prova dos perigos, podem prevê-los e evitá-los.
foi isso que procedeu, né, na característica da raposa. Ela começou a analisar, viu que muitos dali entravam e ninguém saía. Consequentemente, ele preveu aquilo que poderia acontecer com ela e a evitou entrar naquele ambiente. Ok? Eu acho que essa indagação da letra A concerne sem sombra de dúvida, né? B, são insensatos? Não, a raposa foi sensata, né? Alguns homens não conseguindo realizar seus negócios, porque não tem nada a ver com essas características, né? Eu acho que a letra A condiz com a resposta correta perfeitamente. PUC, PR. Nas sentenças seguintes, os conectores destacados estabelecem diferentes relações. Identifique essas relações. Vamos lá. Pretendendo ingressar na universidade a fim de me qualificar para o trabalho. 2. Pretendo ingressar na universidade porque quero ser biólogo. 3. Ingresso na universidade ou viajo para o exterior. 4. Frequentei a universidade embora more bem distante daqui. 5. Ingressei na universidade se passar no vestibular. Vamos lá, pessoal. Olha, a primeira ideia é de finalidade, certo? Você tem a característica de finalidade. A segunda, pessoal, você tem a característica de causa, número 2 de causa. A quarta, deixa eu ver aqui. Terceira, no caso, eu vou pular para a quarta. Ingresso na universidade ou viajo para o exterior. Na letra E, ele diz uma característica bem interessante, disjunção. Ou seja, uma ideia de alternância, aquelas conjunções coordenadas alternativas, ou disjunção, alternância, tá? Número 4, oposição. Frequentei a universidade, embora more distante daqui, certo? É uma ideia de oposição. Veja bem, frequentei a universidade, mas moro bem distante daqui. Note que esse embora aí pode ser substituído pelo conectivo adversativo mais, desta forma dando ideia de oposição e não dando ideia de concessão, certo? Outra característica para não conter uma ideia de concessão desse conectivo embora, porque embora é uma conjunção concessiva na maioria dos casos. Só que neste caso aí não é concessiva por conta do verbo. Para ter uma ideia de concessão, o verbo precisa estar no modo do subjuntivo, porque não concerne. Tá? Frequentei é um caso indicativo, afirmando, tá? E a 5, condicionalidade. Note que o verbo já está no futuro do subjuntivo, passar, se passar. Então é a condição, ok? Então na página 92, a questão subsequente da questão 39, é a resposta correta, a letra E. Pessoal, esse texto aí da 40 a 42 é bem interessante, tá? Presta atenção comigo aqui. Eu vou ler só um pouco para que a gente possa responder as questões seguintes, tá? Vamos lá. Explica ao Senhor: o diabo finge dentro do homem, os crespos do homem, ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos, solto por si, cidadão. É que não tem diabo nenhum. É o que digo. O Senhor aprova? Me declare tudo, franco, é alta mercê que me faz e pedir posso encarecido. Este caso, por estúrdio que me vejam, é de minha certa importância. Tomara não fosse, mas não diga que o Senhor assinado é instruído, que acredita na pessoa dele. Não, lhe agradeço. Sua alta opinião compõe minha valia. Já sabia. Esperava por ela, já o campo. A gente na velhice carece de ter uma aranhagem de descaso. Lhe agradeço, tem diabo nenhum, nem espírito nunca vi. Alguém devia de ver, então era eu mesmo, este vosso servidor. Fosse lhe contar, bem o diabo regula seu estado preto. Nas crianças, eu digo, pois não é o diabo, menino trem do diabo? E nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento, estumes, o diabo na rua, no meio do redemoinho. É um texto de Guimarães Rosa que tem essa característica, né? Do famosíssimo livro Grandes Sertões Veredas, Unifesp. A fala expressa no texto é de Riobaldo. De acordo com o narrador, o diabo vive
preferencialmente nas crianças, livre fazendo as suas traquinagens? Não. É capaz de entrar no corpo humano e tomar posse dele? Vivendo aí, perturbando a vida do homem? Não. Só existe na mente das pessoas que nele acreditam, perturbando-se mesmo sem existir concretamente? Não. D. Não existe como entidade autônoma. Antes reflete os piores estados emocionais do ser humano. Sem sombra de dúvida, a alternativa correta, a letra D, ok? Letra D, alternativa correta. 41. Unifesps. Continuando, né? A personagem Riobaldo dialoga com alguém que chama de senhor. Embora a fala dessa personagem não apareça, é possível recuperar pela fala do narrador os momentos em que o interlocutor se manifesta verbalmente. Isso pode ser comprovado pelo texto. Não lhe agradeço. Sem sombra de dúvida, né? É possível recuperar pela fala do narrador os momentos em que seu interlocutor se manifesta verbalmente. O senhor aprova? Não é ele, né? Então a letra C. Não lhe agradeço. Ele está se manifestando nesse exato momento. Bom? 42. O texto de Guimarães Rosa mostra uma forma peculiar de escrita, denunciada pelos recursos linguísticos empregados pelo escritor. Dentre as características do texto está o emprego da linguagem culta na voz do narrador e da linguagem regional na voz do personagem? Não. Vocês perceberam que as características da linguagem culta, lembra daquele assunto pronome? Acho que vocês lembraram aí, né? Não pode começar uma oração com pronome oblíquo, ok? B. A recriação da fala regional no vocabulário da sintaxe na melodia da frase. Eu acho que é essa, viu? C. O emprego da linguagem regional predominantemente no campo do vocabulário. Não. A apresentação da língua do sertão fiel à fala... Também não, né? São variações, pessoal. Não existe uma gramática do sertanejo. Não existe uma gramática do sergipano, do nordeste, né? São variações que detêm. A língua é constante, ela é muito viva, né? O uso da linguagem culta sem regionalismo. Também não. Então, letra B é a alternativa correta. Beleza? F não. 43 da UFG. O conector, enquanto desempenha funções diferentes na articulação do texto. Analise as sentenças. Enquanto os povos antigos só se interessavam pelo mundo em que viviam, como uma janela para entender todo o universo, os gregos criaram as disciplinas e as filosofias. 2. A mãe segurava o menino pelo braço enquanto corriam. 3. O forro é feito em gesso comum, enquanto o piso recebe lajotas de cerâmica. E 4. Enquanto a recessão dos Estados Unidos agita economias o mundo inteiro, a brasileira altera apenas a vida do próprio país. Marque, assinale a alternativa incorreta. Em 2, o conector, enquanto expressa temporalidade, pode ser substituído por no momento em que. É a incorreta. No 2, enquanto a mãe segurava o menino pelo braço enquanto corria. Justamente. No momento em que corria. Perfeito. Em 3, o conector enquanto não está expressando relação de temporalidade. O forro é feito em gesso comum, enquanto o piso está indicando tempo não, né? Sem enquanto um ou outro. Enquanto um é feito assim, o outro é feito de outra forma, né? Tá indicando modo, tá? 3. Em 1, o conector enquanto não estabelece relação de temporalidade, mas de oposição. Enquanto os povos antigos... já matou, né? Em 1, o conector não estabelece... Enquanto, no tempo que os povos antigos... É a ideia de temporalidade, né? Então, não tem nada a ver. Então, a alternativa incorreta é a letra C, porque indica a ideia de tempo. Tempo. Certo? 44, Enem. É possível ter caíbras no coração? Caíbras no coração? É impossível. Vixe, é cãibras. Caíbras. Meu Deus, que leitura foi que eu fiz isso? É que eu estava atento à página posterior, de uma anotação que eu fiz. Aí eu li como cãibras. Cãibras.
É possível ter câimbra no coração? Apesar de ser comum pacientes se queixaram de dores semelhantes a uma contratura no órgão, a musculatura cardíaca é diferente da musculatura esquelética das pernas e braços, onde sentimos câimbras. Isso porque o coração possui um tipo especial de fibra muscular estriada, que tem movimento involuntário. O órgão contrai e relaxa automaticamente. Não há registro de caso em que eles permaneçam contraídos sem relaxamento imediato, que é como a cãibra se apresenta. Os conectivos são elementos fundamentais para a ligação de palavras e orações no texto. Constitucionalmente, o conectivo, apesar de L1 expressa. Presta atenção, L1. É possível ter cãibra, apesar de ser comum se queixarem de dores semelhantes. Ele pede para substituir, ele pede explicação, porque apresenta os motivos. Não. Concessão, pois introduz uma ideia contrária à afirmação. É impossível, justamente, sem sombra de dúvida. A alternativa correta, a letra B. É possível ter câimbra no coração, apesar de ser comum, embora alguns pacientes se queixem de dores semelhantes a uma contratura no órgão. Ok? Perfeito? 45. Nós nos entendemos mesmo sem conseguir conversar. A gente pode substituir por ainda que não conseguimos conversar. Já as pessoas, mesmo falando, apesar de língua, não conseguem, embora se entender. Então, desta forma, a alternativa correta, letra D, tá? Questão 45, letra D. Pronto, pessoal, vocês vão responder a página 94 e assim, consequentemente, finalizar o módulo de vocês de língua portuguesa, tá certo? Peço-lhe, por gentileza, que vão à parte do barroco, certo? Faça a leitura desse texto, porque, na verdade, as questões são autoexplicativas, tá? Aí vocês vão responder da página 25... cadê, meu Deus? Onde foi que eu coloquei? Da página 25 a 37, questão 15. Página 25 a 37, questão 15. Certo? Professor, é muitas páginas. Queridos, entre elas existem textos, existem os sermões do Padre Antônio Vieira, certo? Então não é tudo de atividade. E lembrando, eu quero instigar vocês na pesquisa, certo? Alguns alunos tiram dúvidas comigo, outros não. Então preciso saber se vocês estão procedendo das atividades, como é que vocês estão andando. Então eu estou online, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Tá certo, pessoal? Obrigado, até mais.